Desde tempos antigos, lendas das tribos indianas descrevem homens reverenciados que se transformam em tigres ou lobos assustadores, representando os medos primais, maldições poderosas e rituais sagrados. Essas histórias míticas revelam um mundo fascinante, onde seres sobrenaturais borram a linha entre humanidade e ferocidade, moldando séculos de crenças culturais e lendas cheias de advertências. Imagine o medo e o fascínio que essas transformações despertavam, uma prova da conexão profunda das tribos com a natureza e o mundo espiritual. Curioso? Então mergulhe nos detalhes dessas transformações míticas e descubra a rica tapeçaria cultural que as envolve. Eu me lembro das densas junglas do centro da Índia, onde sussurros de maldições e rituais enchiam o ar. As inscrições nas rochas falavam de homens amaldiçoados ou escolhidos pelos espíritos, que se transformavam em tigres ferozes sob a luz da lua cheia. O medo e o fascínio permaneciam em cada aldeia tribal que eu visitei. Um ancião de uma aldeia me contou sobre um jovem caçador que, tomado pela raiva, lançou uma maldição sobre si mesmo, achando que assim ganharia força. Naquela noite, ele desapareceu na escuridão, e diz a lenda que seu corpo se transformou num tigre, que agora perambula para sempre sob as estrelas. Eu vi marcas de garras nas árvores, símbolos de homens que se transformaram em bestas, seja por maldições ou rituais para invocar o poder sobrenatural. Me chamou a atenção como essas histórias borram a linha entre a raiva humana e a transformação espiritual. O medo era visível durante as festas de lua cheia, quando os moradores sussurravam sobre criaturas que mudavam de forma escondidas na escuridão. Diziam que elas estavam presas a rituais antigos ou amaldiçoadas por espíritos vingativos. Acreditavam que esses seres carregavam uma raiva tão grande que não podia mais ser contida. Durante uma dança ritual, eu observei xamãs invocando espíritos e senti a tênue fronteira entre o humano e o animal. Eles acreditavam que a maldição podia ser uma força sagrada ou um castigo, moldando destinos que eles não conseguiam controlar ou compreender completamente. Nas horas silenciosas, as histórias ao redor da fogueira alertavam sobre homens que se transformaram em tigres após uma traição ou vingança. Essa transformação era vista tanto como uma punição, quanto como um aviso, uma prova do domínio do sobrenatural na vida dos mortais. Certa vez, encontrei marcas de pelos e garras, perto de um lugar que todos suspeitavam ser amaldiçoado. Os moradores tremiam ao falar disso, contando que havia homens que desapareciam na escuridão para se tornarem predadores, presos pela própria ira, ou amaldiçoados por espíritos ciumentos que guardam segredos antigos. A mitologia contava que existiam rituais feitos para quebrar ou invocar essas maldições, muitas vezes com oferendas e cânticos. Mas, para muitos anciãos, algumas maldições eram tão fortes que, uma vez tomadas pelo mundo sobrenatural, nunca realmente podiam ser desfeitas. Ouvi uma história de um xamã tribal que dizia que alguns homens eram escolhidos pelos espíritos para serem protetores. Eles se transformavam temporariamente em tigers para defender seu povo. Essa missão era ao mesmo tempo homenageada e temida, uma espécie de maldição divina disfarçada. Senti uma mistura intensa de reverência e medo. Os moradores acreditavam que a raiva e a vingança podiam despertar essas transformações, tornando a fera que existe dentro de nós imbatível. Uma lembrança eterna do poder divino ou amaldiçoado que se esconde lá dentro. Durante uma lua cheia, eu vi os moradores se prepararem com oferendas para afastar esses mudadores de forma, protegendo-se de homens amaldiçoados que ainda poderiam se transformar em predadores ou vítimas de sua própria ira. Uma fronteira tão frágil entre o humano e a besta. As histórias que passaram de geração em geração falavam de homens amaldiçoados por espíritos ciumentos, cuja fúria os transformava em lobos ou tigres, caçando para sempre nas sombras. Essas lendas serviam como aviso: controle sua raiva, ou será consumido por ela. Percebi que esses mitos não eram apenas histórias, mas um reflexo de medos profundos, o medo de perder a própria essência, sucumbir à raiva primal, ou ser punido por forças invisíveis além do nosso controle. Cada maldição era um espelho das trevas da alma humana. Ao caminhar pelas vilas, eu ainda conseguia sentir o peso da história. Aquelas maldições antigas entrelaçadas na terra,
como se os espíritos dos animais ainda observassem e julgassem, esperando a próxima ira para despertar a fera. As histórias me assombraram por muito tempo. Acreditar que aquelas maldições e transformações tinham alguma base na verdade, ou eram uma questão de justiça divina, questionava tudo o que eu entendia sobre justiça, moralidade e o mundo sobrenatural, presos para sempre por aqueles medos antigos. De muitas formas, esses mitos funcionam como alertas, nos convocando a ter contenção e respeito pelo mundo espiritual, mas eu conseguia perceber a tristeza que ainda permanecia ali. Homens que para sempre foram assombrados pela própria raiva, transformados em símbolos de fúria que não podiam escapar. Essas histórias de transformistas revelam o quão tênue é a linha que separa humanos de bestas, uma linha que fica ainda mais confusa diante de emoções intensas, maldições e rituais. Conhecer esses relatos é enfrentar as forças primitivas que controlam nossos medos e nossos destinos. Anos depois, eu carrego na memória essas histórias como um lembrete da luta eterna da humanidade contra a raiva e o sobrenatural. As maldições e as transformações ligadas a espíritos permanecem gravadas na terra, um aviso e um mistério que eu nunca consigo esquecer.